Agora, para essas centenas de bilhões de reais que nós precisamos de investimento para fazer com que o Brasil saia dessa péssima posição lá de 50º lugar para ao 9º, 10º, que é o que deveria ser, Perfeito. Além das boas modelagens, nós precisamos de segurança jurídica dos contratos, né? As pessoas precisam acreditar que ao fazer um investimento de longo prazo, que contratos serão respeitados e não serão revistos. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos numa fase de muita insegurança jurídica, principalmente em relação a contratos. Como é que isso está pesando nesses investimentos de infraestrutura? Felipe, tem uma história, um caso. Comecei minha atuação profissional na área de infraestrutura há 20 anos atrás, mais ou menos. E tive a oportunidade de visitar a unidade de PPP do governo britânico, que é o berço de tudo isso que nós estamos falando, a revolução, né, que a Thatcher construiu e que depois foi muito utilizado pelo governo Tony Blair, né? Quem mais assinou contratos de PPP foi o governo Tony Blair, não o governo Thatcher, mas era o início, né? E eu me lembro que um dia lá, conhecendo, a gente perguntou para o secretário da unidade a questão das garantias. Como é que os projetos têm garantias, né? Porque esse é o grande problema. Exatamente. Que hoje, do ponto de vista da segurança jurídica, a gente tenta diminuir essa instabilidade da segurança com a estrutura de garantia, né? E aí, ele não entendia a minha pergunta. Eu falei assim, poxa, será que eu estou com o inglês errado aqui? Ele não está perguntando. E aí, depois de uns minutos, ele falou assim, não, mas a coroa, ele usou essa expressão, a coroa cumpre os seus deveres desde 1649, Revolução Cromwell, 1649. Falei, a coroa britânica cumpre honra os seus contratos desde 1649. E depois ainda tem no Bill of Rights lá, 1689, 40 anos depois, uma menção clara a essa necessidade de se cumprir os contratos, né? Então, olha o tamanho histórico, né, que a gente tem. Então, eu acredito que o principal mecanismo hoje, Felipe, são as estruturas de garantia. De alguma forma, as estruturas financeiras contribuem para também essa estrutura garantidora de projetos, uma vez que, se eu tenho uma debênture de infraestrutura, eu tenho um debenturista lastreado em milhares de pessoas. Então, eu não dou o cano em uma pessoa, eu dou um cano em uma estrutura gigantesca ali, e que lastreada muitas vezes por grandes instituições financeiras. Então, esses mecanismos de garantia, quando a gente tem contratos de concessão comum, né, de rodovia, hoje nós temos já algumas matrizes de risco muito melhores organizadas, onde a gente pode melhor balancear o risco, por exemplo, de tráfego. A mesma coisa de concorrência de modais. É o exemplo que você está dando. Vai chegar uma ferrovia numa rodovia lá no Mato Grosso. Isso vai impactar a rodovia? Claro que vai. E se isso não tiver previsto no contrato, como é que vai ser reorganizado o contrato, né? Então, essas estruturas estão melhores. Acontece o mesmo também, as estruturas, principalmente de risco, né? Elas estão melhores executadas nos contratos de saneamento, por exemplo, né? E a gente tem agora, inclusive, para o caso do saneamento, você ainda não entrou nessa pauta, mas só para falar um pouco, um grande risco que é a mudança da legislação tributária. O saneamento não foi taxado no grupo de saúde lá, né? Não foi qualificado como grupo de saúde, o que vai aumentar a taxação sobre o saneamento, que é uma coisa... Que é serviço, né? Serviço e louco, né? Porque talvez seja uma das políticas mais importantes de saúde que a gente tenha para a população mais carente, que é o saneamento. Mas então, essas melhorias nas matrizes de risco e esse melhor arredondamento, digamos assim, das modelagens, eu acho que com a melhor financiabilidade dos projetos, dão hoje mais estrutura, dão mais garantia aos projetos. Agora, esse pesadelo de recorrer à justiça e ter um final incerto, que é, na verdade, o fulcro da insegurança jurídica, é uma prática que começa não só no mundo, mas também no Brasil devagar, é a questão das arbitragens.
Como é que isso está? Isso está acontecendo com maior frequência nesses contratos de infraestrutura, aceitar a arbitragem ao invés de apelar para a justiça? Eu digo que nós ainda usamos pouco a arbitragem, muito pouco. Essa seria a melhor resposta. Nós temos poucos casos ainda de sucesso em arbitragem, porque, infelizmente, nós estamos acontecendo que, ao final de arbitragem, retornamos ao processo judicial. Né? Então, esse é um processo ainda, de fato, tenso, digamos assim, porque ele não está resolvido. Nós não temos grandes experiências. Né? Mas, ao mesmo tempo, Felipe, por isso que eu disse, lembrando um pouco, falei sobre o tempo, a estrutura, nós temos pouco tempo de projetos desse tipo. Verdade. Né? Então, temos há pouco tempo atrás, nós tivemos a primeira vez de uma rodovia relicitada ao final da sua concessão. A primeira delas, salvo engano, foi a ponte Rio-Niterói. Uhum. Então, uma construção, um CAPEX lá ainda do governo militar, concessionado, finalizado o contrato que teve inúmeras questões, reequilíbrios muito grandes, o acesso da ponte Rio-Niterói foi totalmente modificado, tanto do lado da capital quanto do lado de Niterói. Isso tudo estava dentro dessa primeira fase, e um segundo processo com uma tarifa diferente, né? Licitada e vencedora com um concessionário diferente. Então, quando a gente vai vislumbrando isso, você mostra que eu já encerrei 30 anos de contrato e iniciou-se agora um novo contrato. A gente tem poucas experiências ainda desse tipo, né? Então, por isso que a gente acredita que o setor de infraestrutura, ou chame também o setor de desestatização, é um setor que tem ainda um caminho muito vasto de investimentos no Brasil. Você acabou de falar da questão tributária, né? Principalmente no saneamento, mas o Brasil, ao adotar o imposto de valor agregado, parece que a regra vai se tornar um pouco mais parecida com dos países desenvolvidos. E talvez isso vai resolver um gargalo importante, que é a judicialização tributária no Brasil, que é gigantesca. Né? Perfeito. Nós estamos falando de 75% do PIB aqui contra 0,28% do PIB da média da OCDE. Então, assim, é um negócio que impacta muito o investimento. Né? Sem dúvida. E aí eu queria tratar desse tema importante que você de saneamento, porque depois do novo marco do saneamento, parece que esse investimento em saneamento começa a acelerar. Mesmo aqui em São Paulo, nós tivemos a venda a participação da Sabesp aqui do governo do estado, né? E é uma dívida social e ambiental que nós temos, né? Quase metade da população não tem esgoto tratado, e essa é uma dívida que, evidentemente, nós precisamos resolver rapidamente. E saneamento me parece uma modelagem mais simples. Na verdade, você tem que coletar água, limpar a água, dar água limpa, potável e tratar o esgoto e dar esgoto. Então, me parece uma coisa mais simples. E com o novo marco do saneamento, você está esperançoso que essas concessões ou privatização, parceria público-privada, vão resolver essa questão de acordo com o marco que já determinou a data de universalização do saneamento até 2033? Felipe, a gente teve na própria Hauer um crescimento gigantesco, eu posso mostrar isso pelo número de consultores na área de saneamento. Né? Nós temos um time muito grande hoje de saneamento, e isso não ocorria 4 anos atrás. Né? Esse crescimento se deve, sem dúvida nenhuma, pelo marco. Né? Isso é inquestionável, é um avanço significativo legislativo brasileiro, mas com impacto real. Né? Esse investimento está sendo feito e, de fato, impactando milhões de pessoas. Né? Esse ano de 25, nós vamos ter a primeira vez que o número de concessões privadas de saneamento em número de usuários é maior do que o público. Então, nós já temos essa virada. Então, você vê, olha como é que foi rápido. Foi muito rápido. Né? Esse número, Felipe, salvo engano, posso estar falhando alguma coisa, era mais ou menos 95,5. Ou seja, antes do marco, 95% do saneamento se dava por concessões públicas, companhias estaduais públicas, a grande maioria, seja a Sabesp, a Copasa, CAGES, quaisquer uma delas, né? SEDAI, 95% públicas, 5% privada. Esse ano de 25 a gente já tem uma virada desse número, com um número maior privado do que público. Que coisa extraordinária. Então, e isso nós estamos falando de 2 anos, praticamente, né?
Então, acho que isso mostra, primeiro, o tamanho desse mercado, o apetite que esse mercado tem, né? Porque senão você não faria uma mudança tão significativa. E aí é uma pauta que nós temos governos estaduais e governos municipais. Sem dúvida, o papel, no ano passado, do governador Tarcísio aqui em São Paulo é o maior projeto de saneamento do mundo. É verdade. Foi a privatização da Sabesp. Essa etapa de desestatização provoca um número de investimentos gigantesco no estado de São Paulo, né? Esse é um ponto. A mesma coisa em vários outros estados, né? CAGES no Ceará, onde a gente tem a oportunidade de ser o verificador independente são 2 contratos de PPP, onde a companhia ainda é responsável pela água e os investimentos privados para o esgoto são responsáveis do concessionário privado, né? Então, SEDAI, né? A própria SEDAI. SEDAI é a mesma coisa, com os 4 lotes. Então, SEDAI, logo depois da Sabesp, um dos leilões, dos maiores leilões de saneamento também. E a pauta municipal. Então, várias companhias estaduais já estão se reestruturando, né, e passando por esses projetos de maior abertura, digamos assim, e as pautas, os chamados SAIs, os Serviços de Abastecimento Autônomo, né? Cada lugar tem um nome, mas é o serviço prestado pela prefeitura aos munícipes. E a gente tem várias aberrações, não tem outra palavra. Gosto muito de dizer o exemplo que a gente teve a oportunidade de atuar como modelador e agora somos verificador independente, que é o projeto de Governador Valadares. Foi o maior projeto municipal do ano de 2023, o maior leilão, um leilão com quase 400 milhões de outorga. O Governador Valadares tem quase 300 mil habitantes e joga 100% do seu esgoto no Rio. 100% do seu esgoto. Não trata uma gota. Que loucura. A população toda tem acesso à água? Tem, mas joga 100% do esgoto no Rio. Então, qual que é o problema? Capacidade de investimento para tratar esgoto. Isso custa. Lá, em caso de Valadares, na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nunca o município teria capacidade, pelo seu próprio orçamento, de executar tamanho investimento, né? Então, essas mudanças, e aí um prefeito também vai mostrando ao outro, né, que isso é um problema para a administração municipal. Nós tem a satisfação de participar com você lá do CLP e a gente vê os vários problemas da administração municipal. Você ainda ter também o problema de água, que pode ter uma gestão privada sendo executada e com capacidade de investimento, que é exatamente que o poder, ainda mais municipal, não tem capacidade de fazê-lo, né? Então, esse é um terceiro clique, digamos assim, que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais e que eu acho que nós temos aí alguns anos ainda de investimentos de saneamento também nessa área municipal.